Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 2 do livro de Neemias. Estamos vendo Neemias com um coração quebrantado. Um Neemias que se importou com a situação do seu povo e com a cidade santa de Jerusalém. E no início do capítulo 2, versículo 1 e 2, se passaram 4 meses desde que Neemias ouviu as notícias. E é interessante pensarmos o que Neemias fez durante esse período de 4 meses até ele estar diante do rei Artaxerxes. Com certeza Neemias orou, com certeza Neemias planejou, mas todo o planejamento que ele possa ter feito de como é que ele conversaria com o rei para que permitisse que ele fosse até Jerusalém. Por isso que a boa mão do Senhor estava sobre Neemias para ajudá-lo nesse processo. Porque há muitas implicações. Neemias não poderia simplesmente ir ao rei falar. Havia todo um protocolo. Lembra da preocupação da rainha Esther, com o risco que ela correu de estar diante do rei sem ser chamada e ela poderia ter morrido? É a mesma coisa, Neemias não poderia comparecer simplesmente. Ele, como copeiro, não poderia colocar essa situação numa audiência pública, no meio de tantas pessoas, tinha que ser algo mais de um fórum íntimo. E é aí que eu vejo a boa mão de Deus agindo na vida de Neemias e através dele. Porque Neemias precisou de um momento certo para que isso acontecesse. Por isso que a boa mão do Senhor estava sobre ele para conduzir todas as coisas. Porque quando ele está diante do rei, que ele prova o vinho, que ele dá para o rei, o seu semblante está triste por conta daquela situação, o rei percebe isso e o rei poderia simplesmente mandar matar Neemias. O rei não precisava dar nenhuma explicação, não fazer nenhuma consideração quanto àquilo, ele apenas mandaria matar Neemias, porque desconfiaria que Neemias está com o semblante caído, está triste, e o rei disse que isso é coisa do coração. De repente, Neemias estava envolvido em alguma trama para envenenar, matar o rei, qualquer coisa dessa direção. O rei não precisa dar satisfação. Mas quando nós percebemos que Deus está na direção, que a boa mão do Senhor está em todas as coisas, também percebo que a boa mão do Senhor estava sobre a pergunta do rei. E o rei faz uma pergunta para Neemias. Versículo 2, o rei disse assim: por que você está triste? O teu rosto, pois, não está doente? Veja a boa mão do Senhor conduzindo todas as coisas. Lembra que foi com uma pergunta que tudo começou? Quando Neemias pergunta para Hanani e seus parentes como está o povo em Jerusalém? Olha aqui como uma pergunta do rei a Neemias do porquê que ele está triste, se é alguma coisa do coração, se ele não está doente. Então a oportunidade está ali diante de Neemias. 4 meses depois de oração, de planejamento, o que ele vai dizer ao rei quando chegasse o momento? Ele se preparou antes para aquele momento, e quando o momento chega, ele então expõe ao rei tudo o que está acontecendo. E aqui eu vejo, irmãos e irmãs, para a gente refletir e pensar nesse dia, como é importante estar aguardando o momento certo da boa mão de Deus agindo nas situações e nas circunstâncias. Esperar o momento certo de falar, esperar o momento certo de agir, esperar o momento certo de se mover, esperar o momento certo, que é o momento de Deus. Neemias esperou 4 meses. Outros momentos ele poderia ter, ou depois desse momento, mas esse foi o momento certo para que todo um desenrolar de um propósito pudesse acontecer.
E o que eu penso, que diante de Deus e o que Neemias estava fazendo naquele período de 4 meses, orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus inteligência de como é que ele faria. E Deus coloca Neemias diante do rei Artaxerxes e o rei perguntando: por que você está triste? Se você não está doente, então Neemias pode abrir o coração e expor tudo o que lhe estava. E aí desenrolou um grande projeto de Deus desse propósito através da vida do Neemias. Por isso, meu irmão, minha irmã, fica para mim e para você uma lição muito preciosa. As coisas no tempo certo de Deus. As coisas no tempo certo de Deus flui e acontece como Deus está no comando. Está ansioso por alguma coisa? Precisa tomar alguma decisão? Precisa fazer alguma coisa? Primeiro, ore, direção de Deus, e tenha o discernimento de aproveitar a oportunidade que Deus coloca para falar, para agir. Pense nessas coisas. E Deus te abençoe e você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.